Graça e paz, povo de Deus, estamos de volta aqui no nosso canal sobre ele. E antes da gente entrar no assunto desse vídeo, eu gostaria de colaborar com a sua contribuição, dando seu like aí, se inscrevendo no canal, para que este canal seja um canal de Deus na vida de muitas pessoas. Antes de mais nada, queridos, eu quero esclarecer aqui que o objetivo do nosso canal não é entrar em grandes debates, nem trazer aqui discórdia entre linhas de pensamentos, entre concepções e crenças, independente de ser comum ou não a nossa. Estamos simplesmente aqui com o objetivo de trazer esclarecimento, de trazer conhecimento, para que você possa tirar as suas próprias conclusões e assim, meus amados, viver uma vida mediante a palavra de Deus, concernente àquilo que o Espírito Santo lhe tem, traga um entendimento para que você viva bem com Deus. Então, amados, para a gente falar do tema de hoje, que é um tema muito polêmico, muito controverso, desperta muita discussão no meio do povo de Deus, eu gostaria de aproveitar e trazer aqui um vídeo de alguém que eu admiro muito, é um homem muito sábio, muito usado por Deus, alguém que realmente desperta em mim muito interesse em assisti-lo através das redes sociais, através do vídeo do YouTube. É o reverendo Augusto Nicodemos, e ele nos traz um entendimento acerca dos dons espirituais, mais especificamente, querido, o dom de línguas estranhas. Então, para abordar o tema desse assunto, eu gostaria que antes a gente assistisse aqui um trechinho da palavra do reverendo falando sobre o dom de línguas. Uma outra pergunta que chega aqui é se o senhor acredita no dom de línguas e defina-o, por favor. Certo. Eu creio que Deus pode dar o dom de línguas hoje, se Ele quiser. E se Ele der o dom de línguas, vai ser como está escrito na Bíblia. Primeiro, não é blá blá blá, blá blá blá, chupa bala house. Não. É idioma. É idioma humano, algum idioma falado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. Tá? Eu entendo que o padrão é o que aconteceu no livro de Atos. Então, ali são idiomas humanos falados sobrenaturalmente. Então, entendo que se Deus der, será isso aí, falar 2 ou 3, no máximo, em sequência e que tenha intérprete. Então, se for de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, eu não tenho dificuldade. Só que eu não conheço nenhuma situação onde 1 Coríntios 14 é obedecida hoje. O que a gente vê são igrejas onde todo mundo fala ao mesmo tempo e com certeza é glossolalia, não é um idioma, mas blá 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 blá. Então, eu não conheço, não quer dizer que não existe, porque eu também não sou onisciente. Mas eu, na minha experiência, não conheço nenhum caso que eu possa dizer que bate com o que a Bíblia está dizendo. Então, o ônus de provar que o dom de línguas está de volta é do pessoal que está dizendo que Deus trouxe o dom de volta. Então, tem que ser como a Bíblia está. Se não for, não me peça para acreditar. Queridos, como vocês puderam ver, o pensamento, a linha de pensamento, principalmente daqueles que são tradicionalistas, é que o dom de línguas estranhas, como os pentecostais creem, é de forma diferente da linha daquilo que os tradicionalistas compreendem. Como podemos ver, o reverendo, ele diz crer sim no dom de línguas, ele concorda que realmente é um dom que o Espírito Santo de Deus pode manifestar no meio do seu povo, mas com a finalidade de que a língua falada seja língua humana, língua conhecida. Então, se você encontrar-se com alguém de outra região, de outra parte do nosso vasto mundo, e ela falar em outra língua, outro idioma, e de repente você pode ser batizado, você pode receber o dom de línguas e de repente começar a falar na língua matre daquele estrangeiro, quer ser ele americano, quer ser ele inglês, quer ser ele africano, quer ser ele japonês.
E eu concordo com essa linha de pensamento, porque em Atos capítulo de número 2, realmente o Espírito Santo, quando ele desceu sobre a igreja, ele foi manifesto nesse dom, dessa maneira e exatamente dessa forma. A Bíblia diz que ali haviam povos de todas as etnias, de vários pontos do planeta Terra. Existiam povos nórdicos, povo do extremo da Ásia, eram 17 nações que se reuniram ali naquele lugar, e quando sobreveio ali o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, eles começaram a falar em línguas, e essas línguas realmente eram línguas humanas, línguas em que as pessoas que não eram oriundas de Jerusalém começaram a compreender, e elas ficavam espantadas com aquilo, dizendo: como pode, sendo todos esses varões judeus, nós o ouvimos falar em nossa própria língua? Foi uma manifestação extraordinária em que houve ali realmente um grande mover do Espírito para que as maravilhas de Deus pudessem ser faladas, pronunciadas e entendidas por todos que estavam ali. Porém, amados, a Bíblia também destaca uma outra forma do dons de línguas se manifestar no meio do povo de Deus, que está no livro de Coríntios, primeiro no capítulo de número 12, em que Paulo nos adverte que o Espírito Santo ele atua no meio da igreja e que ele distribui 9 dons no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, e cada um para aquilo que for mais produtivo e aquilo que for mais necessário à igreja. E entre os 9 dons está lá o dom de línguas estranhas. E se nós formos pegarmos a raiz da palavra, está escrita, a tradução correta seria línguas desconhecidas. Então, amado, o Espírito Santo também batiza através de uma linguagem que na verdade é expressada, mas ela não é entendida porque é uma língua desconhecida. Logo à frente, no livro de Coríntios, capítulo de número 14, 1 Coríntios 14, Paulo nos orienta de que forma esse dom deve ser usado, de que forma ele deve ser empregado no meio da igreja. E a palavra do Senhor é muito clara quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo de número 14 que quem fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, porque fala a Deus em mistério. Queridos, se nós estamos falando a Deus em mistério, nós não estamos falando aqui de uma língua humana, de uma língua conhecida. E eu também não serei aqui religioso ao ponto de dizer que é língua dos anjos. A Bíblia não nos dá vazão, não nos dá nenhum ponto em que tem alguma referência de que nós falamos língua dos anjos. A Bíblia diz que é dons de línguas estranhas ou línguas desconhecidas. E eu quero salientar que Deus, o nosso Deus, a qual nós temos aprendido a servir e a conhecer até o ponto em que a palavra do Senhor nos permite conhecer, porque podemos viver várias e várias vidas e não o conheceremos inteiramente. O próprio Paulo, com muita humildade, diz isso, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier aquele que é perfeito, tudo aquilo que em parte será aniquilado. Então conhecerei face a face, assim como eu sou conhecido, eu também vou conhecer. Então, amados, compartilhando dessa mesma humildade, nós podemos dizer que nós não conhecemos plenamente Deus, mas aquilo que Ele nos dá a conhecer a partir da sua palavra, nós ganhamos o entendimento que o nosso Deus sempre faz as coisas com propósito. Nós temos um Deus que trabalha com propósitos específicos para que a vontade dEle possa ser manifesta nessa terra e para que os desígnios dEle possam se cumprir no meio do povo de Deus. Então, queridos, partindo pelo princípio de que quem fala em línguas desconhecidas fala a Deus em mistério, existe um propósito para a pessoa que fala em línguas. Pastor, qual é esse propósito? O propósito, Paulo expressa claramente, a edificação de si mesmo. Para que a pessoa seja edificada em Deus, então Deus libera esse dom sobrenatural sobre a vida daquela pessoa, para que ele possa se edificar em Deus.
E quando há intérprete, quando a pessoa fala em línguas e há interpretação das línguas, meus amados, aí toda a igreja é edificada, porque o próprio Paulo também nos diz que aí sim dá a conhecer aquilo que é a vontade de Deus, ou aquilo que Deus está manifestando através das línguas estranhas, para que toda a igreja tenha entendimento do recado de Deus. E queridos, línguas estranhas mais interpretação gera uma profecia. Então é por isso que Paulo nos orienta para que a gente busque afinco, ou busque com mais intensidade, mais vontade, o dom de profetizar. Porque o que fala em línguas, meus amados, edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica toda a igreja. Então, o dom de línguas, na minha concepção, é aquilo que eu entendo da palavra de Deus e o que ela expressa através da vida do apóstolo Paulo, diz sim que existe uma língua desconhecida, que não é língua falada por homens, mas é língua expressada pelo Espírito Santo de Deus para que haja um objetivo. E para contrapor, o vídeo que nós assistimos, a fala do reverendo Nicodemos, ele diz o seguinte: olha, eu creio no dom de línguas, mas eu creio conforme Atos, capítulo de número 2, em que houve um propósito ali, que o povo falou em línguas para que houvesse compreensão daquilo que estava sendo dito e eles pudessem ouvir das maravilhas de Deus, assim como pode acontecer nos nossos dias atuais, eu encontrando um estrangeiro, eu encontrando alguém oriundo de outras partes do mundo, desconhecendo a minha língua, desconhecendo o meu português, eu começar a falar na língua, usado pelo Espírito Santo em línguas, e aí eu falar uma língua matre daquele estrangeiro, e ele puder então absorver a mensagem de Deus e poder ser alcançado pela mensagem da cruz. Só que na igreja de Coríntios, pelo menos Paulo não expressa que havia ali estrangeiros. Então Paulo começa a dar orientação para que quando aquelas pessoas começassem a falar em línguas, que se houvesse intérprete, para que elas falassem e houvesse interpretação. Agora, não havendo, para que elas falassem com elas mesmas, para que elas fossem assim edificadas em Deus. Queridos, para que o Espírito Santo iria se manifestar em uma língua humana que a igreja de Corinto não ia conhecer, e houvesse então a manifestação na vida de outra pessoa para que pudesse interpretar, e aí a igreja então pudesse ser edificada? Chega a ser desconecto. Era muito mais fácil Deus se apoderar de uma pessoa e ela poder profetizar na língua mátria ali da igreja de Corinto, então todos pudessem absorver. Paulo orienta porque realmente existia uma língua desconhecida que movia-se no meio do povo de Deus para trazer uma edificação pessoal, para que pudesse haver uma edificação da igreja quando houvesse interpretação dela. E existe também uma linha de pessoas que diz o seguinte: olha, mas isso não tem base nenhuma, porque cientificamente, primeiro eu quero dizer uma coisa: aquilo que nós alcançamos por fé não pode ser explicado pela nossa ciência, pela nossa maneira de pensar e pela nossa maneira de ver as coisas. Quando nós fazemos algo pelo Espírito, nós entendemos que é algo que parte pelo princípio da fé. E a fé não se explica, a fé ela é vivida. Então, amados, cientificamente, dificilmente nós vamos alcançar uma explicação plausível para esse fenômeno. Agora, pela fé e espiritualmente, nós entendemos sim que há um manifestar do Espírito, que há um manifestar de Deus, e existe um propósito de Deus. Esse propósito pode ser alcançado de duas formas: ou para a edificação pessoal da pessoa que está falando, ou para a edificação da igreja, da qual recebe através da interpretação a manifestação daquilo que é a vontade de Deus. E a interpretação não é tradução. Queridos, quando eu falo uma frase em inglês, por exemplo, what's your name? Eu traduzo, qual é o seu nome? Mas quando eu interpreto é algo diferente. Eu posso ler um texto enorme e tirar dali uma lição moral que vai se resumir em apenas uma frase, talvez em uma única palavra,
Isso chama-se interpretação. Tradução é diferente de interpretar. Ah, então por que a pessoa fala a mesma coisa e a pessoa, quando está interpretando, está falando algo diferente, várias frases, várias informações diferentes, não condiz o número de palavras que é dito em línguas com o número de palavras que é interpretado, justamente por causa disso, querido. Não é tradução, é interpretação. Interpretar aquilo que pelo Espírito está sendo exprimido através de palavras, através de línguas estranhas, e é interpretado por quem é usado no dom de interpretação. Amém? Eu espero que o vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Se necessário for, nós vamos voltar nesse tema e depois também nós vamos falar de outros dons espirituais, porque nós abordamos apenas um. A Bíblia diz que são 9 dons. Nós abordamos apenas um, então tem mais 8 dons aí para a gente falar, para a gente expressar aqui biblicamente, à luz da palavra, aquilo que Deus quer para você, para mim, e conforme Deus tem distribuído os dons no meio da igreja, para que possa edificar o corpo, para que possa haver entendimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde em entendimento e preserve. E eu quero dizer para você que já foi batizado em línguas estranhas, ninguém pode tirar de você a sua experiência pessoal e particular com Deus. Nem o tradicionalismo, nem os neopentecostais, nem os pentecostais. Meus amados, é algo pessoal, é a sua experiência, é aquilo que você viveu com Deus. Não deixe se enganar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.